Gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vim falar com vocês sobre artigos científicos. Então hoje eu vou explicar assim o básico, o que eu sei, para passar para vocês sobre como ler um artigo científico, o que é um artigo científico, onde procurar e muito mais. Lembrando que eu não sou uma especialista, uma expert em artigos científicos, eu vou passar para vocês o que eu aprendi. Se você não me conhece, meu nome é Vitória, eu estou no 8º semestre de nutrição, estou quase me formando, então eu vou passar para vocês o que eu aprendi durante a minha faculdade sobre os artigos científicos. Então bora lá, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então vamos lá, primeiramente, o que são os artigos científicos? Os artigos científicos, eles nada mais são do que pesquisas que pesquisadores fizeram e publicaram em revistas científicas. Então o pesquisador fez uma pesquisa lá sobre alguma coisa, ele concluiu o trabalho dele, ele foi lá e publicou em alguma revista. Existem diferentes tipos de pesquisas, eu vou explicar mais pra frente como é que elas são, e existem revistas mais renomadas e revistas menos renomadas, ou seja, existem revistas que elas assim estão lá no top do conceito, então lá naquela revista só vai ter artigo muito bom, artigos que vou chamar de banca, né? Não sei se chama de banca, mas que a banca daquela revista, todas as pessoas analisaram e eles são muito mais críticos com relação aos artigos que entram naquela revista. Não quer dizer que todos os artigos daquela revista são extremamente bons, mas quer dizer que ela é mais renomada assim e que ela tem um poder maior, que ela tem uma relevância maior. Beleza, e aonde que você vai acessar esses artigos científicos? Eles são publicados, né, como eu falei, nas revistas. Você pode fazer a assinatura de revistas, que é tipo assim, você assinar o Netflix. Você assina o Netflix para ver os filmes, então tem a assinatura de revistas para você ver os artigos que são publicados naquelas revistas. Mas também tem as bases de dados na internet, ou seja, são sites que reúnem artigos científicos e disponibilizam para quem está procurando. Eles podem ter tanto artigos gratuitos quanto artigos pagos, que você tem que pagar para ler. Beleza, Vitória, quais são esses sites? Tem vários, eu vou falar aqui os mais conhecidos, os que eu conheço e os que eu mais utilizo. Tem o Cielo, tem o PubMed, tem o Lilacs, tem a BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, e tem o CAPES também. Esses são os mais conhecidos e os que eu conheço também. O que eu mais uso é o PubMed e o Cielo, mas todos os outros são muito bons também. É mais questão assim de você se familiarizar com a plataforma, com o jeito que o site é. Algumas plataformas têm mais artigos do que outros, mas todas são muito boas. E tem um site também que é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele não é uma base de dados de artigos científicos. Ele é como se fosse o Google. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Se eu jogar lá no Google normal, assim, os meus exemplos, eles são todos de criança, de bebês, porque é o que eu mais pesquiso, é o que eu mais falo, então eu vou dar esses exemplos pra vocês. Se eu coloco lá no Google leite materno, vai sair um monte de site tipo Wikipédia, Minha Saúde Minha Vida, Tua Saúde, esses sites assim, que são sites de pessoas normais, jornais, essas coisas. E se você coloca no Google Acadêmico, ele vai te mostrar apenas sites que tem a ver com um artigo científico que foi publicado em alguma revista. Então ele é um Google Acadêmico, ele tem fontes mais confiáveis. Ele não vai aparecer essas fontes que a gente não deve basear a nossa conduta, né? Se você está pesquisando sobre alguma coisa, você não vai jogar essa coisa no Google e pegar no primeiro site que aparecer. Você precisa ler artigos científicos. E o Google Acadêmico tem as suas vantagens, porque ele é mais fácil, mas também tem as suas desvantagens, porque ele reúne muitas coisas. Então, você joga uma palavra lá, ele vai reunir milhares e milhares de artigos. Então, acaba sendo um pouco mais difícil de você achar, dependendo do tema, porque tem temas que você acha lá que é mais fácil. Enfim, vocês têm que testar as plataformas e ver quais que vocês acham melhor. Você não vai usar só uma, você pode usar várias também. E uma coisa que é muito importante também é que a maioria dos artigos, eles estão em inglês. Então é muito bom que você saiba um pouquinho de inglês, pelo menos um pouquinho, porque a maioria deles estão em inglês. E por quê? Ah, porque o inglês é muito melhor, porque tudo que é americano é melhor? Não, tem nada a ver com isso. Tem a ver porque o inglês é uma língua mais universal. Então, se eu faço uma pesquisa aqui no Brasil e eu vou publicar em português, muito menos pessoas vão ler o meu artigo do que se eu publicar ele em inglês. Então, é muito mais fácil para todo mundo publicar em inglês, por isso que a maioria dos artigos estão publicados em inglês. Se você não sabe nada de inglês, não tem problema, você pode pegar o seu PDF, colocar lá no Google Tradutor, ele não vai traduzir certinho, óbvio, mas dá para você ler tranquilamente. Eu tô falando que se você já sabe inglês, ou se você não sabe nada, comece a ler inglês, comece a aprender, para você não ficar sempre dependendo assim de traduzir um negócio lá no Google Tradutor. Beleza, você já sabe o que é um artigo científico, você já sabe onde pesquisar, e aí como que você vai pesquisar? Existem palavras-chave, então vou dar um exemplo aqui. Você quer saber sobre câncer de pulmão. E aí você vai lá no site que eu te falei, vamos supor, você vai lá no PubMed e você vai escrever câncer de pulmão? Não. Você vai pegar, como eu falei, a maioria são em inglês, então você vai entrar lá no Dex, que aí você vai procurar essa palavra-chave em inglês. Então ele vai mostrar pra você como é que é essa palavra-chave em inglês e você vai colocar essa palavra lá pra você pesquisar.
E aí, além dessas palavras-chave, a gente também usa operadores booleanos. O que são eles? Então, vamos supor que eu quero pesquisar um artigo sobre câncer de pulmão, mas que tenha a ver com tabagismo, né? Com fumantes. Então, eu vou colocar a palavra-chave que eu achei de câncer de pulmão and tabagismo, em inglês. Pode colocar em português também, tá? Mas em inglês é melhor. And tabagismo, que o and, ele vai ser o quê? Você quer procurar artigos sobre câncer de pulmão e que falem sobre tabagismo. E aí isso vai diminuir, porque se você procurar só câncer de pulmão, vai ter, sei lá, 30 mil artigos. Se você procurar câncer de pulmão e tabagismo, vai ter 10 mil artigos. Então você vai refinando a sua pesquisa para ser mais direto no que você quer. Assim como você pode colocar também not. Então, câncer de pulmão, not tabagismo. Então, quero os artigos que falem sobre câncer de pulmão, mas que não falem sobre tabagismo. E tem também o or, que é ou, né? Então, câncer de pulmão ou tabagismo. Ele vai procurar os dois para você. E aí, até nessa palavra, né? Câncer de pulmão. São 3 palavras, né? Se você colocar câncer de pulmão, ele vai procurar câncer e pulmão. Ele vai entender que está separado. Então, você tem que colocar essas palavras compostas entre aspas. Você coloca entre aspas, que ele vai procurar aquela palavra-chave certinha que você colocou. E aí, gente, é pesquisar mesmo. Não adianta você querer colocar lá câncer de pulmão e que vai no primeiro artigo que você lê vai responder a pergunta que você quer saber. Não, você tem que ler vários artigos realmente, vai refinando a sua pesquisa, de 30 mil caiu para 10 mil, de 10 mil caiu para 1000, de 1000 caiu para 300, aí você vai lendo. Artigo científico tem muito. E a gente realmente tem que ler muito se a gente quiser realmente saber sobre aquele assunto. Na hora de ler, a gente tem que ter alguns cuidados. Por quê? Como eu falei, né? Existem artigos muito bons e existem artigos ruins também. Então, você tem que ler aquele artigo com um senso crítico. Você tem que ler ativamente. Então, não é só você ler e você aceitar tudo aquilo que está escrito. Leia. E veja, muito importante, veja a metodologia antes da conclusão. Porque às vezes muita gente tem o costume de ler só o resumo, aí lá no resumo fala a introdução e fala a conclusão. Aí você pega lá aquela linha de conclusão e você conclui que aquilo ali tá certo. Não, isso não é ler artigo, você tem que ler o artigo todo, na íntegra. Então, por exemplo, eu já dei até esse exemplo em outro vídeo, que eu nem lembro mais qual é, mas eu vou deixar a playlist de nutrição aqui pra vocês, que eu já falei sobre isso. Vamos supor, né? Tem um artigo que ele falou que bebês que bebiam fórmula, né, que tomavam fórmula artificial, dormiam mais do que bebês que tomavam leite materno. Aí você lia o estudo, se você ler só o resumo, você chega lá na conclusão e ele fala: os bebês que tomavam fórmula dormiram mais do que os que tomaram leite materno. Se você fala isso para uma mãe, se uma mãe lê isso sem ler a metodologia, sem ler o estudo inteiro, ela vai pensar: nossa, eu vou dar a fórmula porque meu filho não dorme e eu preciso que ele durma mais. Mas aí você vai lá ler o artigo inteiro e eu não lembro, tá, o valor exato, isso foi tipo um exemplo que faz muito tempo, que eu sempre lembro dele quando eu vou explicar sobre isso. E aí quando você lia o artigo, simplesmente eles tinham dormido, sei lá, 3 minutos a mais. É um exemplo, tá, eu não lembro o valor correto. 3 minutos a mais faz diferença? 3 minutos, o que você faz em 3 minutos? Não faz diferença nenhuma. Então a gente não pode tirar só a conclusão, porque às vezes no resultado ele realmente pode falar, eles dormiram mais. Mas esse resultado faz diferença? Não faz diferença. Então você não pode aplicar ele para as pessoas. E a metodologia dos estudos também é muito importante. Então, por exemplo, algum estudo eles fizeram com uma população lá da China. E lá na China eles comem bastante peixe, eles quiseram avaliar o percentual de ômega 3. Tô dando um exemplo assim, por alto. E aí você quer aplicar esse mesmo resultado aqui no Brasil. Aqui no Brasil as pessoas têm o costume de comer peixe todos os dias? Não tem. Então provavelmente a quantidade de ômega 3 que aqui no Brasil a gente consome não vai ser a mesma daquele estudo. Então você tem que observar a metodologia e ver se aquilo realmente tem relevância para o que você está procurando, tem relevância para onde você vai aplicar, com quem você vai aplicar. Além de você também ter que ser bem imparcial. Então não é porque um estudo ele fala algo contrário do que você pensa que aquele estudo está errado. Não, você tem que ser imparcial, não é a sua opinião que importa, é o que os estudos mostram, é o que as evidências mostram. Então você pensa, eu adoro óleo de coco na minha vida, o óleo de coco é muito, muito bom e eu sempre usei óleo de coco e eu nunca morri. Não é a sua experiência que importa, é o que dizem os estudos. Óleo de coco tem bastante gordura saturada. Então, se o paciente consome muita gordura saturada, você vai lá e vai prescrever óleo de coco para ele porque o óleo de coco é natural? Não. Então, você tem que ver a aplicabilidade daquilo. Outra coisa que vocês também podem prestar e devem, prestar muita atenção nos artigos científicos é que alguns eles têm conflito de interesse. Geralmente, vem lá no final do artigo falando se tem algum conflito de interesse. Você vê também as referências, vê quem escreveu aquele artigo, por quê? Vamos supor que eu sou uma marca
marca de cerveja e eu quero dizer que, sei lá, minha cerveja ela não faz mal. Daí eu vou lá, pago alguns pesquisadores para fazer uma pesquisa lá com a metodologia que eles escolherem e que, sei lá, a pesquisa que eles fizerem, eu só quero que a conclusão seja que a cerveja tal é muito boa, que ela não faz mal. Então isso é um conflito de interesse. Por quê? Porque o dono da cerveja, ele tem o interesse daquela conclusão ser favorável para ele. Então tem que prestar muita atenção nisso também. Não confundir também correlação e causa. Correlação quer dizer que duas coisas têm relação. Então, sei lá, câncer de pulmão tem relação com tabagismo. Outra coisa é o dizer causa. Então, tabagismo causa câncer de pulmão. Entendeu? Correlação é uma coisa, causa é outra coisa. Outra coisa também, não confundir a porcentagem do risco. Por quê? Vamos supor lá, um estudo achou que a banana aumenta 100% o risco de desenvolver câncer. Mais uma vez, é um exemplo, tá? Tô inventando aqui da minha cabeça. Mas beleza, qual era esse risco antes? Se o risco antes era de 1%, então as pessoas que comem banana têm 1% de chance de desenvolver câncer. Se eu aumento em 100% esse risco, o que é 100% de 1? É 1. Então, as pessoas que comem banana com um risco 100% aumentado, elas têm 2% de chance de desenvolver câncer. Elas não têm 100% de chance, entendeu? Aumentou em 100% o risco. O risco era 1 e agora o risco é 2. O risco não é 100, entendeu? Então, muita gente confunde nessa parte também. E isso é muito, assim, manchete. É tipo igual eu acabei de falar mesmo, do exemplo. Banana aumenta em 100% o risco de causar câncer. Meu Deus, todo mundo já acha que comer banana vai dar câncer, entendeu? Então, mas você tem que saber interpretar aquele resultado. Bom, e assim, gente, isso é um pouco das coisas que eu sei sobre artigo científico, sobre ler artigo científico. Calma que eu ainda vou falar os tipos de estudo, mas igual eu falei lá no começo, eu não sou expert, tem muita coisa que eu não sei e você só vai aprendendo isso na prática. Antes, tipo assim, 2 anos atrás, eu também não sabia nada disso. E agora eu sei. Então você vai aprendendo na prática. Ninguém nasce sabendo ler artigo científico. Todo mundo aprende lendo. Então você tem que ler. Cada vez mais que você lê, mais você vai saber. Para finalizar o vídeo, vou falar sobre os tipos diferentes de pesquisa científica, né? De artigo científico. Vou deixar uma imagem aqui para vocês. É uma pirâmide. Então mais perto do topo lá são os artigos considerados melhores. E os mais perto da base são os que você tem que ter mais cuidado. Mas isso não quer dizer, presta atenção, isso não quer dizer que os artigos da base, né, que as pesquisas da base são ruins. Não quer dizer isso, mas quer dizer que o que está no topo tem um consenso maior. Então, vou explicar para vocês. Vamos começar lá pela base. Então, na base, vamos ter relato de caso. Relato de caso seria o quê? Eu, por exemplo, tenho uma doença e aí eu vou lá e vou relatar como é que foi essa doença, o que que aconteceu, o que que ela causa e tal. É relato de um caso ou uma série de casos. Uma série de pessoas relatou sobre o caso dela. Então, isso é relato de caso. Então, você concorda comigo que entre eu fazer uma pesquisa com uma pessoa, os resultados vão ser totalmente diferentes do que se eu fazer com 1000 pessoas? Mas isso não quer dizer que a pesquisa feita com uma pessoa é ruim. Por quê? Porque existem doenças raríssimas e que realmente não tem como eu fazer com milhares de pessoas. Então tem que ser um relato de casos porque são poucas pessoas. Então, isso que eu tô tentando dizer pra você. Não é porque tá na base que é ruim. Existem diferentes tipos de pesquisa que são aplicadas para diferentes populações, para diferentes coisas que eu quero saber, coisas que eu quero pesquisar. Continuando, estudos em animais in vitro não quer dizer que eles são ruins, mas um resultado obtido a partir de um estudo que foi feito em animal pode ser diferente de um resultado num humano. Então, vou dar um exemplo de agora, né? Se eu coloco a vacina num rato, pode ser que em uma dê uma resposta diferente. Então, tipo assim, os estudos em animais, in vitro, que são em células, né, no laboratório, eles têm a sua importância, mas eles não são os melhores para você extrapolar para a população. Mas, ao mesmo tempo, eles também são importantes. Por exemplo, é muito difícil você fazer pesquisa em gestante, por exemplo, porque você vai estar colocando em risco, né, não só a saúde dela, porque todo mundo que vai fazer uma pesquisa, que vai ser, assim, um teste, né, eles têm que assinar tudo, é tudo certinho, não é, tipo, nada bagunçado, é tudo certinho. E aí você não pode colocar em risco a vida dela e do bebê. Então por isso que muitos produtos, medicamentos, falam que não podem ser aplicados em gestantes, que não podem ser usados em gestantes. Por quê? Porque eles não testaram. Então não fizeram esse teste e preferem não arriscar. Então é melhor você não usar, porque eu não consegui fazer o teste, do que eu testar e dar alguma coisa ruim. Aí beleza, seguindo para estudos transversais, são estudos que eles são feitos em um determinado período de tempo. Então vamos imaginar, tipo assim, uma linha do tempo de toda a vida, né? Uma linha do tempo. E aí você vai fazer um estudo que corta aquela linha do tempo. Então ele foi feito apenas naquele momento específico. Então, sei lá, eu tenho de 2000 até 2010, mas eu fiz uma pesquisa em 2008, no mês de julho.
Então aquela pesquisa foi só daquele tempo. Ela não olhou o que aconteceu depois, ela não olhou o que aconteceu antes, ela olhou naquele período. Então isso é um estudo transversal. Tem também os estudos de caso controle. Gente, eu quero, assim, lembrar pra vocês que eu estou explicando do jeito que eu aprendi. Pode ser que eu esteja falando alguma coisa que não tenha muito a ver, ou que tenha uma explicação melhor. E se você acha que você sabe explicar melhor, pode colocar aqui nos comentários, tá? Eu não me importo, eu até acho bom. Porque, como eu disse, eu não sou expert, estou apenas passando o que eu aprendi pra vocês. Mas vamos lá. Tem também os estudos de caso controle. Então, simplificamente, o que é? Você tem um grupo caso, que é um grupo de doentes que tem lá o câncer de pulmão. E você tem o grupo controle, que é as pessoas que não têm câncer de pulmão. E aí você vai analisar entre esses grupos uma exposição. A exposição que eles tiveram ao tabagismo foi o que causou. Esse grupo aqui, que é o grupo caso, que todos são doentes, todos têm câncer de pulmão, todos eles foram expostos à fumaça do cigarro. E aí já o grupo controle, que não tem câncer de pulmão, a maioria deles não foi exposto à fumaça de cigarro. Então, tô dando um exemplo de novo, tá? Então, nós podemos concluir que a exposição à fumaça do cigarro, a fumar, tem relação com o câncer de pulmão, entendeu? Você avaliou dois grupos, um com a doença e um sem a doença, e você avaliou a exposição de alguma coisa para decidir se aquilo ali interfere ou não na doença. Temos também os estudos de coorte, não sei como vocês falam, que ele vai fazer o quê? Ele vai escolher grupos, então ele escolheu lá, sei lá, 100 pessoas, e ele vai acompanhar essas 100 pessoas para trás. Então ele vai, vamos supor que ele quer lá, a pesquisa dele é sobre obesidade. Então ele vai pegar esse grupo de pessoas e vai fazer perguntas, vai saber sobre a vida das pessoas, o que elas fizeram que pode ter a ver com a obesidade, entendeu? Então ele vai acompanhar essas pessoas. E mais chegando lá na base, nós temos os estudos randomizados ou ensaios clínicos, que podem ser chamados também. Então, o que o pesquisador vai fazer? Ele vai escolher dois grupos. Então, ele quer, sei lá, avaliar a eficácia de creatina. Então, esse grupo aqui vai tomar a creatina e esse grupo aqui não vai tomar a creatina. E aí, ele vai avaliar os resultados nos dois. Então, se esse grupo aqui tiver resultado diferente desse, então a creatina faz algum efeito. Qual o efeito? E aí, ele vai descobrir de acordo com, né, o problema de pesquisa dele. E aí, tem variações desse estudo. Então, pode ser que nesse estudo ele dê as pílulas para os dois grupos. Então, dá a pílula para cá, dá a pílula para cá. Só que só uma pílula tem a creatina. Na outra pílula é só, sei lá, farinha. Porque aí os participantes não vão saber quem tomou e quem não tomou. E assim eles não conseguem enviesar a pesquisa. Tipo assim, falar que ele teve um resultado, sendo que na verdade ele não teve, que foi, sei lá, psicológico. Então eles não sabem quem tomou e quem não tomou. E aí tem também o duplo cego. Então os pesquisadores dão as pílulas para os grupos, mas nem os pesquisadores sabem qual pílula foi. Eles vão avaliar só nos resultados mesmo lá no final. E aí lá em cima, né, no topo da nossa pirâmide, tem a meta-análise, a revisão sistemática, que é o quê? Vai pegar todos os artigos, vamos supor, todos os artigos disponíveis sobre creatina que já foram feitos naquele período de tempo, em um grande período de tempo, todos os artigos, ele vai ler todos aqueles artigos e ele vai trazer um só resultado. Por exemplo, né, vamos supor que um estudo, ele descobriu X coisa, outro estudo descobriu Y coisa, outro estudo descobriu Z coisa. Então ele vai pegar, juntar todos esses estudos, avaliar cada um certinho, e aí vai descobrir um resultado diferente que um só não conseguiu, mas se você juntar todos, você consegue um resultado, você consegue um consenso. Então vamos supor, todos os artigos que tem falando sobre câncer de pulmão, eles falam sobre tabagismo, eles falam sobre cigarro. Então lá na revisão de sistemática, com certeza eles vão falar que o cigarro é um risco para o câncer de pulmão, entendeu? Ele vai juntar os resultados de todos os estudos que foram feitos e vai tirar uma conclusão daquilo. Então assim, isso é mais ou menos o que eu aprendi. Eu coloquei uns exemplos assim bem da minha cabeça mesmo, para ser um pouco mais didático para vocês, para que vocês consigam entender de uma forma mais prática, né, mais fácil. Como eu falei, podem ter alguns exemplos que não tem nada a ver, mas assim, o intuito, o objetivo, acho que eu consegui explicar sobre cada um e sobre os artigos científicos em geral. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha ajudado vocês pelo menos um pouquinho. Se te ajudou, pelo amor de Deus, deixa o like nesse vídeo que me ajuda demais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui que eu falo sobre muita coisa, sobre nutrição, sobre viagem, coloco vlog, coloco unboxing, tem muita coisa aqui. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque lá eu tô todos os dias, lá tem conteúdo também. E aqui no YouTube eu tô só no domingo. Então lá você consegue me acompanhar mais, você consegue participar mais. Se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que o que eu conseguir responder, eu vou te responder rapidinho. Então no mais é isso, espero muito que vocês tenham gostado mais uma vez. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!